Mas vamos lá, vamos agora trazer a pauta para que o pessoal que está nos acompanhando possa entender. Eu vou trazer aqui uma minuta do que nós vamos falar. O tema específico é sobre o crime de injúria racial ou a injúria qualificada pelo preconceito, lá nos termos do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. E nós temos o HC, que é o HC, para quem quiser anotar aí, 154248 do Distrito Federal, habeas corpus 154248-DF, ele tá incluído na pauta de amanhã, dia 2/9/2021, para julgamento no Supremo. Se não houve mudança da pauta, pelo menos o último levantamento que a gente fez, ele estava incluído na pauta de amanhã. E o relator é o excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin. E a discussão, basicamente, desse HC é se o crime de injúria racial prescreve ou não prescreve. Se seria um crime prescritível ou se seria um crime imprescritível. Nós tivemos dois votos já, nós tivemos o voto do ministro Fachin, que é o relator, e o ministro Fachin, inclusive, ele decidiu pela imprescritibilidade do crime de injúria racial, fazendo uma analogia com o crime de racismo, lá da lei de racismo, e nós temos o voto do ministro Nunes Marques já. Bom, então, por que eu fiz questão de ter esse privilégio de conversar com o Zé Marques? Porque o Zé Marques, ele é a pessoa que está oficiando, o escritório dele está oficiando em defesa do paciente junto ao STF, e me parece que a tese que foi levantada pelo escritório dele é uma tese muito, muito pertinente. Mas, Marcos, eu queria, antes da gente falar do voto dos ministros, falar da tese, eu queria que você fizesse aí um breve resumo do caso. Eu queria que você dissesse de onde surgiu esse debate, se o crime de injúria racial prescreve ou não. Porque eu sempre ensinei, nas minhas aulas aqui do Jus 21, nas minhas aulas de pós-graduação, antes da decisão do Fachin, por óbvio, que injúria racial é um crime prescritivo, que injúria racial é um crime contra a honra, qualificado, mas ainda assim passiva de prescrição. Como foi que surgiu esse debate, né? Meu caro Giovanni, antes de mais nada, eu quero deixar também registrado aqui o meu agradecimento pela deferência do convite de mais uma vez estar aqui nesse debate com você, que além de ser muito gratificante, é muito enriquecedor para mim. A questão surgiu de uma ação que nós temos aqui no escritório, em que uma cliente foi condenada por injúria qualificada, né, de acordo com o que você já esclareceu, prevista lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. E, à época, ela tinha à época da sentença, ela tinha 72 anos, fazendo com que a prescrição se contasse pela metade. Nós fomos para o Tribunal de Justiça, a sentença foi mantida, nós recorremos ao STJ, e no STJ, considerando o crime como prescritível, teria então ocorrido a prescrição. Nós alegamos então a ocorrência da prescrição, o Ministério Público Federal se colocou de acordo, não obstante o STJ entendeu que o crime é imprescritível. Daí nós impetramos esse habeas corpus a que você se referiu, e que, como também já foi noticiado por você, o julgamento prosseguirá amanhã, porque, como você também já esclareceu, nós temos dois votos, um a favor e outro contra. O voto a favor da imprescritibilidade é o do Fachin, confere? E o do ministro Nunes A favor da imprescritibilidade é do relator. E, votando pela prescritibilidade, nós temos o voto do ministro Nunes Marques. Ô Zé Gomes, aí me diz uma coisa. Quando eu vi pela primeira vez esse voto do Fachin, na verdade, quando eu vi a notícia da decisão do Fachin, eu achei que eu tinha lido errado. Porque, assim, desde que existe essa qualificadora da injúria, nunca se discutiu se o crime prescreveu ou não, partia-se da regra geral que o crime era prescritível. Quais foram os fundamentos que o relator usou no voto? Ele baseou em que essa ideia da imprescritibilidade? Ele usou o que como fundamento para criar essa novidade, vamos dizer assim? Olha, o fundamento básico é de que nós temos ainda enraizado
no nosso país, né? Muita discriminação. A questão do racismo ainda é bastante estrutural, é o que ele trouxe com bastante ênfase, esse aspecto de que o racismo é estrutural. E como se trata de racismo, em razão do que está no artigo 5º, inciso 42 da Constituição, ele então entendeu que tanto a injúria qualificada como os crimes que estão previstos na Lei 7.716 são imprescritíveis, ou seja, eles teriam a mesma natureza. Então, em resumo, o voto do relator é nesse sentido. Ou seja, a Constituição diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Então, segundo Sua Excelência, a injúria qualificada também teria a mesma natureza dos crimes que estão elencados nesta lei a que me referi, e, portanto, eles seriam, ou melhor, portanto, seria também imprescritível a injúria qualificada. O que, a nosso sentir, e com todas as vênias, é um equívoco. Me parece que ele fez, eu não diria nem uma analogia, mas uma interpretação extensiva em prejuízo da parte, né? Ele trouxe muito mais um fundamento de ordem sociológica do que um fundamento de ordem jurídica. Eu estou correto nessa impressão? Com certeza, sim. A interpretação dele foi fundamentalmente nesse sentido, né? Fez uma construção sociológica para, ao final, fazer uma interpretação extensiva, que, como todos sabem, é vedada no direito penal, né? Para, então, incluir no rol dos crimes imprescritíveis a injúria qualificada. E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi esse voto é porque parece-me que o excelentíssimo senhor ministro Fachin, ele não se atentou com um detalhe. A alteração legislativa que introduziu a qualificadora da injúria preconceituosa no Código Penal, ela é posterior à Lei 7716, que, na verdade, a Lei de Racismo ela é oriunda de um mandado de criminalização da Constituição Federal de 88. E aí o legislador, quando foi criar essa qualificadora para injúria, ele teve a possibilidade de colocar dentro da Lei de Racismo, e ele não fez, né? Foi uma opção do legislativo deixar dentro da lei ordinária, vamos dizer assim, deixar dentro do Código Penal, especificamente dentro dos crimes contra a honra, e punido, inclusive, com uma pena que não é uma pena tão elevada assim, embora para a realidade dos crimes contra a honra seja elevada, mas para a realidade geral do Código não é uma pena tão elevada assim. Isso não seria, com todo respeito, e aqui a gente está falando em tese jurídica, nós estamos falando em tese acadêmica, a gente não está se referindo e não quer ser desrespeitoso com o meu ministro da STF, mas em tese acadêmica. Não seria uma usurpação de função? O legislativo entende que o judiciário entende que a postura do legislativo não foi uma postura adequada e ele simplesmente subverte a lógica? Ou eu estou fazendo uma leitura errada, Zé? Não, acho que você fez uma leitura absolutamente correta. Inclusive, o ministro Nunes Marques coloca isso no voto dele, né? Só quem pode estabelecer a imprescritibilidade, crimes imprescritíveis, é o legislativo, correto? Agora, em relação ao que você falou, é muito importante a gente observar o seguinte, eu até fiz algumas anotações aqui para a gente ter um esboço claro do que aconteceu. Então, veja, após a Constituição de 88, e logo após, porque foi no dia 5 de janeiro de 89, foi editada a Lei 7.716, que definiu os crimes de racismo. E esta lei dizia o seguinte, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Então, era apenas o preconceito de raça ou de cor. Não obstante, em 13 de maio de 1997, foi editada a Lei 9.459, esta que você se referiu, e esta lei, ela deu nova redação aos artigos 1º e 20 da Lei 7.716. Então, aqui é o primeiro ponto importante, que é este aqui, ou seja, se esta lei quisesse equiparar o crime de injúria qualificada ao crime ou aos crimes de racismo, teria simplesmente
criado um artigo na Lei 7.716, mas não fez. Esta lei criou um tipo específico no Código Penal. E também, quando deu a nova redação ao artigo 1º, acrescentou, além da raça e da cor, acrescentou etnia, religião ou procedência nacional. Então, repita-se, esta lei não inseriu, ela modificou a Lei 7.716, mas não inseriu lá o tipo penal da injúria qualificada. Ao contrário, acrescentou um parágrafo ao artigo 140 do Código Penal. E mais uma coisa interessante, quando foi em 2003, a Lei 10.471 alterou a redação do parágrafo 3º do artigo 140 para também colocar ali a pessoa idosa ou portadora de deficiência. A redação, então, ficou assim: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, veja, o legislador claramente fez uma opção pela prescritibilidade, porque acabou, inclusive, inserindo aí, né, um crime de injúria qualificada quando se trata de pessoa idosa ou portadora de deficiência física. Então, nós poderíamos dizer, então, que a injúria contra essas pessoas também seria imprescritível. Então, isso me parece que foi uma clara demonstração do legislador de que este crime ali inserido é prescritível e não imprescritível. E tem mais outras razões que nos levam à conclusão da prescritibilidade. Veja o seguinte: no crime de injúria, e isso foi ressaltado também, foi colocado no habeas corpus e foi ressaltado pelo ministro Nunes Marques, o objeto jurídico tutelado, ele é diferente. Na injúria, você tem como objeto jurídico tutelado a honra subjetiva de determinada pessoa. Já no crime de racismo, o objeto jurídico tutelado é a dignidade da pessoa humana e se dirige a todas as pessoas indistintamente. Então, esta é uma diferença substancial. Outra diferença substancial é que o crime de injúria, ele é afiançável. Está lá no Código Penal, é um crime afiançável. Ao passo que o crime de racismo é inafiançável, porque está previsto na própria Constituição. Então, quando o legislador se referiu ao crime de racismo, disse assim, ó, o crime de racismo é inafiançável. Ora, lá no Código Penal, o crime de injúria é afiançável. Então, não poderia fazer essa construção de uma interpretação extensiva para pegar a injúria e jogar lá dentro do dispositivo constitucional. E um outro aspecto extremamente interessante é a respeito da ação penal. Se você verificar, o crime de racismo, ele é de ação pública incondicionada. Já o crime de injúria, até 2009, ele era de ação penal privada. Mesmo o crime de injúria qualificada. Porque, como nós vimos lá atrás, esse crime ele foi criado em 1997. E nada se falou a respeito da ação penal. Portanto, ela era privada. Somente em 29 de setembro de 2009, com a edição da Lei 12.033, é que a ação penal passou a ser pública condicionada. Então, vejam, nós temos aqui 3 elementos que diferenciam substancialmente os crimes de racismo do crime de injúria qualificada. Só repetindo, o objeto jurídico é distinto, a ação penal é distinta, e um crime é afiançável enquanto o outro não é afiançável.
Então, esses elementos nos dão a certeza, né, a nosso sentir, de que este crime, ou de que pelo menos a intenção do legislador foi fazer com que este crime de injúria qualificada seja prescritível e não imprescritível. E uma coisa interessante que a gente pode perceber a partir do seu brilhante relato aí, Zé Gomes, é que o legislador ele teve 3 oportunidades de fazer a equiparação e não quis fazer, né? Ele teve na redação original da 7716, da Lei de Racismo, depois na primeira alteração e depois na segunda alteração que introduziu a injúria qualificada no Código em relação também a idoso e portador de deficiência. Quer dizer, por 3 vezes o legislador foi suscitado, uma originariamente e 2 residualmente, para dizer: você tem a oportunidade de colocar a injúria qualificada dentro da Lei de Racismo e ele não colocou. Por 3 vezes o legislador teve a oportunidade de dizer: olha, eu quero que a injúria qualificada seja imprescritível, seja inafiançável, e não disse. Não há nem de se falar em um lapso do legislativo, porque um lapso de uma vez, ok, mas por 3 vezes não é um lapso, é uma vontade, né? O legislador não tinha vontade de fazer essa equiparação. Eu achei brilhante também aí nas suas pontuações, como sempre, a questão do objeto, do bem jurídico protegido. Porque eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: quando você está praticando um crime de injúria, seja era uma injúria do caput do 140, seja era uma injúria qualificada, você está ofendendo a honra íntima, a honra subjetiva. O seu objetivo é demonstrar um desprezo, um descabo, um menosprezo em relação à honra íntima da vítima. Eu não gosto daquela pessoa e quero deixar claro a ela o quanto ela me causa repulsa, eu vou injuriá-la. No crime de racismo, a ideia primária é você tolher, é você tirar, é você privar o indivíduo de exercer um direito, de praticar uma conduta, de desempenhar uma atividade que, em tese, a todos é livremente instituída, por questões que estão ligadas à cor da sua pele. Eu nem gosto muito de falar de raça hoje, porque eu acho que a diferença entre as pessoas não é racial, é étnica. Mas vamos lá, por uma questão de raça ou etnia, como está na lei, religião ou procedência. É tanto que a maioria dos tipos penais previstos na lei de racismo, eles falam em tolimento de direitos. Negar ou obstar atendimento em barbearia, casa de massagem, negar ou impedir casamento, negar ou impedir matrícula em curso, tal. Já na injúria não. Na injúria você está ofendendo a honra íntima a ponto de que o legislador entende que deve ser dado à vítima a possibilidade de escolher se ela acha que a existência de uma ação penal é mais prejudicial a ela, é tanto que a ação é pública condicionada à representação atualmente, do que a simples impunidade do agressor. Então, essa comparação, ou essa equiparação, essa interpretação extensiva, Zé Gomes, me parece extremamente ruim, ou para não usar o termo ruim, me causa muita espécie. Por que me causa muita espécie? Porque você está dizendo através do judiciário que o juiz pode simplesmente discordar da intenção do legislador e tratar a situação jurídica da forma que ele acha que é mais adequada ao conceito de sociedade que ele tem. É bom pontuar para todo mundo que é óbvio que qualquer tipo de preconceito é nefasto, que é óbvio que qualquer tipo de discriminação é abominável, é óbvio que nós precisamos lutar por um país onde ninguém sofra nenhum tipo de preconceito e discriminação, seja em sede de racismo, seja em sede de ofensa. Mas o que se está discutindo aqui é um precedente perigosíssimo. Por que é um precedente perigosíssimo? Da mesma forma que o ministro chegou e disse que a injúria racial é imprescritível, um magistrado pode chegar e dizer: o crime tal não vai mais ser afiançável. Mas, excelência, mas está na lei. A lei diz que o crime admite fiança. Não, mas eu entendo que pelo bem da sociedade, pela evolução da sociedade, o crime tal deixa de admitir fiança. Ou então alguém chegar e dizer: olha, eu entendo que pelo bem da sociedade, a dosimetria da pena desse crime não deve começar da pena mínima para o cálculo da pena base, deve começar do teto previsto em lei. Então, o que se discute aqui é se o precedente é aberto de se passar por cima de toda a lógica legislativa e de todo o texto normativo para que o julgador, e nesse caso o ministro do STF, essencialmente está julgando um caso concreto,
para que o julgador ele use a sua possibilidade de decidir como um mecanismo de transformação social ou do que ele acredita ser uma transformação social, eu acho que a segurança jurídica vai para o espaço. É essa a leitura que eu faço. E por isso que me causa muita preocupação esse tipo de decisão. Você tem essa preocupação também, falando em tese jurídica? Sem dúvida nenhuma. E aqui eu quero só reforçar as suas palavras, que ninguém nega, ninguém discute que qualquer forma de discriminação é odiosa, né? Se trata de crimes absolutamente graves, não tenho dúvida disso, ninguém está dizendo o contrário. O que a gente está sustentando é que a intenção do legislador foi uma, né? E para isso você tem as pessoas que estão lá na Câmara dos Deputados, no Senado, que foram eleitas pelo povo para legislar. Se uma legislação é boa ou não, aí é outro questionamento, né? Se a lei não é boa, a gente vai modificar a lei, vai revogar, vai criar uma outra. Agora, se você tem uma lei, se o legislador optou por uma determinada orientação, eu acho, como você disse, extremamente complicado e perigoso, né, que o judiciário dê um outro norte para aquilo, porque a gente passa a ter uma insegurança jurídica extremamente preocupante. E eu queria só acrescentar aqui um detalhe, em reforço ao que já foi dito, porque a prescrição no direito penal, né, em todos os países, é a regra. A imprescritibilidade que é a exceção. Não é isso? Então, tem esse viés que é preciso levar em consideração. Então, para que um crime seja imprescritível, é preciso que a lei expressamente o diga. E curioso que o ministro Fachin ele é um abolicionista penal. Eu já vi por diversas vezes ele assumir posições abolicionistas em relação ao direito penal, da mínima intervenção penal, do direito penal se restringir ao mínimo possível. E quando você declara a imprescritibilidade de um delito, você está indo no sentido oposto ao direito penal mínimo que ele sempre pregou. Então, eu enquadro isso respeitosamente nesta figura que hoje é tão discutida do ativismo judicial. Eu não sou contra o ativismo judicial. Eu acho que o ativismo judicial nos deu algumas coisas boas. Por exemplo, a audiência de custódia. Ela é fruto do ativismo judicial. Antes de estar na lei, tinha uma resolução do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo a audiência de custódia. Mas o ativismo judicial ele não pode subverter a lógica do ordenamento jurídico. Ele não pode simplesmente mudar. A lei diz que é para ir para cima e o ativismo dizer que é para ir para baixo. Até porque, senão daqui a pouco, toda vara criminal vai ter um código penal, um código de processo penal próprio, né? A gente às vezes diz, não, mas isso é uma questão específica que está no Supremo. Esse é o problema. O Supremo acaba virando, não diria nem um espelho, eu diria um polo irradiador de posturas que elas, ao se espalharem Brasil afora, elas podem se tornar uma leviatã, elas podem se tornar um ser incontrolável. Você já imaginou se aquele juiz de comarca de vara única, ele começar a dizer, não, mas eu acho que o bom para a cidade é que a lei seja feita dessa forma, que o bom para a cidade é que o crime seja desse jeito, que o bom para a cidade é que o processo seja desse jeito, você simplesmente vai inviabilizar até o próprio exercício da advocacia, porque presume-se que a advocacia seja baseada na defesa das regras, dos procedimentos, da letra da lei, na busca do justo. Se você não tem um apreço por parte do julgador à letra da lei, como advogado? Sem dúvida nenhuma. E só fazendo um adendo ao que você falou, o ativismo judicial é preciso ter em conta que não pode vir em prejuízo do réu, do acusado. Nós todos sabemos que, inclusive, a própria lei, né, ela não pode retroagir para prejudicar o réu, para prejudicar o acusado. Então, é muito complicado quando você tem uma situação de ativismo judicial que, por exemplo, cria um tipo penal. Olha que loucura, não é verdade? Ou dá uma interpretação extensiva a um determinado tipo penal para enquadrar ali situações que, em princípio, não eram enquadráveis. Então, é uma coisa realmente muito preocupante. Perfeito. E, assim, você é um dos advogados que eu reputo como de maior experiência em tribunais superiores.
Quem já teve a oportunidade de assistir uma sustentação sua em STJ e STF sabe bem a experiência que você tem. Qual é a sua perspectiva? Eu sei que é quase impossível se dar um veredito. O magistrado vai decidir dessa forma, ao que dirá um ministro do Supremo. Mas, pelo que você conhece, pela sua experiência, qual é que você acha que deve ser o posicionamento da Corte na continuidade do julgamento amanhã? Você acha que o voto do relator tende a ser acolhido pela maioria? Ou você tem uma perspectiva de seguir-se aí o posicionamento do Nunes Marques? Ou seja, ser acolhido a tese que você levantou no HC? Qual é a sua perspectiva em relação a isso? Meu caro Giovanni, a expectativa é exatamente que que saia vencedor o voto do ministro Nunes Marques. Até porque, a nosso sentir, e com as mais respeitosas vênias ao ministro Fachin, abordou com mais propriedade a questão, né? E diante de todos esses elementos que nós trouxemos aqui, nós não vemos como possa vir uma decisão em sentido contrário ao que nós estamos postulando. Inclusive, o ministro Nunes Marques trouxe à colação a doutrina de vários doutrinadores brasileiros falando exatamente no mesmo sentido do que aqui pregamos, né? Então, a nosso sentir, a postura que colocamos nesse habeas corpus, ou a postulação que fizemos nesse habeas corpus é absolutamente correta. Então, por isso é que nós temos essa expectativa e essa esperança de que prevaleça o voto do ministro Nunes Marques. Eu vou até abrir aqui para se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas assim, já antecipando, pela pouca experiência que eu tenho em relação ao posicionamento dos ministros do STF, também me parece que a tese do Fachin não vai prosperar. Eu acredito ali que tenha mais uns dois que irão votar como ele, mas acredito que a tese que você levantou no HC aí, do seu escritório, vai ser a tese que vai prosperar sim, até porque é razoável. E você falou na doutrina, eu não conheço nenhum doutrinador, pelo menos eu nunca li dos grandes doutrinadores, nenhum doutrinador que advoga a tese do relator. Todos eles advogam a tese que você está sustentando. Você está baseado na doutrina, eu não diria nem majoritária, eu diria na doutrina plena que nós temos no país. Se você for de Guilherme de Souza Nutti a Rogério Greco, passando por César Roberto Bittencourt, enfim, passando por Masson, Nestor Távora, pelos grandes doutrinadores brasileiros, todos eles vão no mesmo sentido aí que você fundamentou habeas corpus. Se alguém tiver alguma pergunta que seja pertinente, eu abri aqui rapidamente para perguntas, a gente já está se aproximando do final, mas caso alguém queira questionar, vocês vão falar diretamente com a pessoa que está fazendo esse HC. É só mais um dos casos emblemáticos, eu acho que ao longo desses 38 anos, são inúmeros casos emblemáticos aí que o Zé Gomes deve ter. Acredito que ele já deve estar pensando aí um dia quando se aposentar. Espero que demore muito, daqui a uns 30 anos, escrever um livro sobre isso. Está pensando nisso já, Zé Gomes? Rapaz, eu estou pensando em me aposentar mesmo, para descansar um pouco. Não, mas está cedo ainda. Você tem muita coisa ainda para fornecer ao direito brasileiro. Você não pode se aposentar agora, não. Tem pelo menos mais uns 20 anos aí. Oi, pois não? Não, vamos esperar, né? Nada como, diz a mina, nada como um dia atrás do outro, né? Às vezes ele faz um plano, daqui a pouco ele muda o plano também, né? Exatamente. Zé Marcos, Zé Gomes, eu queria demais lhe agradecer. Eu queria agradecer sempre a gentileza da gente poder conversar. Eu reforço aqui, o doutor José Gomes para mim, uma das grandes referências do direito brasileiro e notoriamente, uma das maiores referências da advocacia criminal do país. E você não imagina o orgulho que eu tenho, o privilégio que eu tenho, Zé Gomes, de poder conversar com você, o apreço que eu tenho pela sua humildade. Eu cresci escutando que quanto maior é o homem, mais humilde ele é. E você é a prova viva disso. Você é a prova viva de que quanto mais intelectualizado, quanto mais capaz, quanto mais competente, mais humilde a pessoa tem de ser. Você é o retrato perfeito disso. Então, muito obrigado pelo privilégio, muito obrigado por sempre nos atender. Muito obrigado por a gente poder trocar essas ideias, conversar aqui doutrinariamente. Nós estamos conversando com professores. E parabéns pelo grande trabalho que você faz aí na advocacia junto aos tribunais superiores.
Meu caro amigo, eu, antes de mais nada, agradeço penhoradamente aí essas bondosas palavras a mim dirigidas, obviamente que são frutos da amizade, não é? Que nós temos, mas de qualquer maneira me deixam realmente muito lisonjeado, né? E eu é que agradeço essa oportunidade que você me deu de mais uma vez desfrutar da sua companhia, de trocarmos ideias, né? E estou sempre aqui à disposição e espero que em breve a gente possa se encontrar, que você possa vir à capital federal para que a gente possa sentar e tomar um café. Tá bom? Vai ser É um um prazer, prazer um imenso. privilégio. Eu estou aqui na expectativa. Você vai me fazer um favor, você vai puxar a orelha aí do Toscano, para assim que sair o resultado aí do julgamento lá no STF, ele mandar uma mensagem para mim informando que eu estou aqui na expectativa e na torcida que dê tudo Com certo aí certeza. no resultado do habeas corpus que você de Petralha. Zé Estamos Gomes, acompanhando aqui. Imediatamente faremos uma comunicação para você, imediatamente assim que tivermos resultado. pronto, eu agradeço. Liga Toscano, se não fizer, eu estou ligando essa missão de puxar a orelha dele aí, sem se esquecer de mim. Pode deixar. Tá bom, Zé Gomes, muito obrigado. Um forte abraço, meu amigo. Uma excelente noite para você e até a próxima oportunidade. Para você também, uma boa noite para você e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Até mais. Tchau.